Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Como vocês podem ver, esse é o primeiro vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou me apresentar, vou falar um pouco sobre mim, certo? E vou falar sobre o canal. Bom, para começar, meu nome é Josélia, tenho 27 anos, tenho 2 filhos e sou casada. Eu tenho DE. E como vocês viram no nome do canal, esse canal se chama Minhas Experiências com DE, certo? DE, para quem não sabe, é a sigla utilizada para devaneios excessivos. O que é isso, certo? Bom, gente, isso é um problema que muitas pessoas têm e simplesmente se acham, como que eu posso explicar para vocês? Acham que são a única pessoa que tem no mundo, por isso começa a se sentir diferente, não, não se encaixar, entende? No meio das outras pessoas. Eu sempre fui uma criança que sempre tive a imaginação fértil. E como toda criança, a gente tem uma imaginação boa, a gente cria histórias, a gente entra de cabeça naquilo, né? Como se você estivesse vivendo na vida real, tudo aquilo. Só que com o passar do tempo, eu vi que essas histórias, elas não paravam. Por exemplo, a vontade de parar de brincar, a vontade de brincar de boneca passou, mas as histórias não, entende? Então eu comecei a devanear, entende? Eu sonhava, vivia no mundo dos sonhos. E eu me sentia muito diferente das outras pessoas, né? Só que eu nunca tive coragem de chegar e falar pra elas o que eu passava, sabe? Era uma coisa que eu tinha vergonha de falar, né? Porque eu não sabia se eu tinha um problema sério de saúde. Então eu ficava com medo de falar isso pras pessoas. Só que eu pesquisei sobre isso. E se você está aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você também deve ter pesquisado alguma coisa parecida no Google, como sonhar acordado, imaginar que está falando com pessoas que não existem, imaginar que está num lugar que não tem nada a ver com a sua realidade, passar muito tempo no mundo dos sonhos e tentar se livrar o máximo possível da realidade. Então, gente, eu joguei isso no Google há um tempo e dei uma matéria, né, de um site que falava justamente sobre isso, sobre DE, sobre esses devaneios, sobre sonhar acordado. E vi que não era só eu que sentia isso. Então eu li aquela matéria inteira. Nossa, na hora eu pensei assim, tá falando de mim, de tudo que eu passei, de tudo que eu passo, porque são devaneios diários, são devaneios que eu tenho, que acontecem mais de uma vez por dia, certo? Então, gente, eu li nessa reportagem, nessa matéria, e falava o seguinte, que isso era conhecido, eu não sei ler inglês, me perdoem a ignorância, mas é conhecido como Maladaptive Daydream, né? Sonhos compulsivos. Então, o que? Como que é isso? É esse ato de sonhar acordado várias vezes ao dia, entende? E eu comecei a me ver, entende? Nessa matéria eu falei, nossa, sou eu que tô aí, tá falando de mim. Então, gente, eu descobri dentro dessa matéria que esse problema que a gente tem é comum, é comum. Várias pessoas têm, só que tem vergonha de falar, devido à sociedade, né? O que é que a sociedade vai pensar? Porque se você for falar desse mal para as pessoas, elas vão pensar que você tem esquizofrenia, que também é uma forma de sonhar. Só que a gente que tem o DE, a gente sabe diferenciar o que é sonho, o que é sonho e o que é realidade. Então, não é assim, não é a mesma coisa. A gente que tem DE fica numa espécie de transe. É uma coisa tão forte que puxa você para dentro daquele sonho, a sua imaginação é muito fértil, entende?
E eu li alguns pontos, né, dessa matéria que indicam que você tem DE. Sonhos detalhados ou histórias complexas. Exatamente isso. Eu imagino, eu tenho aquela ilusão ali, aqueles devaneios que, nossa, são histórias perfeitas. Se você, acho que daria pra fazer uma novela com os meus devaneios, porque são muitos e eu fico pensando, meu Deus, como a minha mente tem capacidade de fazer isso. Outra que eu vi foi dificuldade em adormecer. Gente, eu já cheguei a ficar acordada até 3, 4 horas da manhã sonhando. Sonhando com pessoas que não existem. Falando, conversando, vendo aquelas pessoas que não existem. Na minha mente elas estão lá. Quando eu quero falar com elas, eu simplesmente falo. Entende? Movimento repetitivo, andar pra lá e pra cá, ou andar em círculos. De uns tempos pra cá, isso diminuiu mais, sabe? A pessoa passa tanto por isso que você consegue adaptar essas coisas, sabe? Você consegue adaptar os seus devaneios. Porque tem gente que fala sozinha e as outras pessoas veem. Então as outras pessoas vão pensar o quê? Esse cara é maluco. Entende? Então, hoje em dia eu consigo controlar mais isso de estar me expondo. Eu só fico conversando sozinha quando eu vejo que não tem mais ninguém perto de mim pra me olhar, pra, entendeu? Pensar que eu tô maluca. Então, gente, eu queria falar pra vocês o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo, não tá sendo fácil pra mim, porque você imagina, são coisas de anos, eu carrego isso há anos, e eu finalmente consegui vir aqui, através desse vídeo, falar pra vocês o que eu sinto no meu interior. Infelizmente, não tem tratamento, pelo que eu pesquisei, não tem tratamento pra isso. A Organização Mundial de Saúde nem trata isso como uma doença. Enfim, a gente tem que aprender a se adaptar, a gente tem que aprender a nos conter mais, a gente tem que aprender a dominar esses devaneios. Eu sei que parece estranho, mas eu sei que muita gente, você pode acreditar, muita gente é assim como eu. Então, é difícil você assumir, certo? Mas, gente, vocês têm que entender uma coisa. Quando você tá no mundo dos sonhos, é uma coisa tão gostosa, é uma coisa tão satisfatória que você não quer ser interrompido. Você quer estar sonhando, você quer ficar ali, porque ali você tem atenção, ali você tem as pessoas que gostam de você, tem aquele... Gente, é uma coisa mais séria do que vocês imaginam. Eu, pessoalmente, se eu assistir muito um anime, por exemplo, eu me apaixono pelo personagem ali que eu quero. E, enfim, meus devaneios começam em torno desse personagem que nem é real, é apenas um desenho ou um personagem de uma série. Então, gente, isso é difícil para todos nós. E a minha intenção em fazer esse canal é em achar o máximo de pessoas possíveis que sejam como nós e que não tenham aquele apoio que precisam em casa e que tem medo de falar. Até porque tem pessoas que dizem, mas fazer uma terapia, né? Gente, pessoas que fazem terapia, mas quando chega lá na psicóloga, na terapeuta, que vai falar, eles não dão importância. Porque não acham que seja uma coisa, entende? Que faça mal pra nossa vida. Então, a gente fica assim, sem saber o que fazer, né? Porque a gente tem um problema e a gente não tem a solução. As outras doenças lá são estudadas, elas têm remédios para combater aqueles efeitos. Só que o nosso problema não tem. Eu queria muito que um dia isso fosse estudado, isso fosse notado, fosse compreendido e que as pessoas se aperfeiçoassem mais, entrassem de cabeça nesse problema que a gente tem. Porque isso nos traz muitos malefícios, né? Porque quando você tá no mundo dos sonhos, quando você tá nos seus devaneios mais prazerosos, sua vida tá ótima. Quando você sai de lá, aí você cai na realidade. E aí? Há 2 minutos eu tava no baile funk, eu tava na balada do Alok, e
Do nada você cai aonde? Dentro de casa. Com os problemas que você tem. Entendeu? Então a pessoa fica com essa dificuldade de prestar atenção e tentar resolver os problemas da vida, porque o mundo da imaginação é prazeroso, é gostoso, é uma delícia. Entende? Às vezes eu tô lavando a louça, mas tá aqui comigo ali. Entendeu? É alguém da minha história comigo. Eu lavando a louça e conversando. Às vezes eu tô lavando a louça na minha casa imaginária. Entende? Então isso é muito complicado. Certo? E a minha meta foi fazer esse canal para atingir essas pessoas que estão precisando de ajuda. Que vivem numa situação de negação, mas sabem que tem esse problema e não sabem, né, aonde procurar ajuda. Eu quero contar a minha vida, a minha experiência com DE e quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. Gente, para vocês terem noção, eu encontrei um grupo no Facebook que tem pessoas assim como eu, e eu vou falar a verdade para vocês. Antes de eu entender o que eu tenho, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não sei se eu acho que a maioria das pessoas já devem ter assistido Era do Gelo. Aquele que tem a preguiça, tem um mamute. E nesse filme da Era do Gelo, o primeiro de todos, tem um mamute. Eu acho que o nome dele é Manfred. Manfred. E o Manfred, ele tá no período da migração dos animais. E o Manfred, ele vem sozinho. Por quê? Porque o Manfred não tem outras pessoas, não tem outros mamutes como ele para migrarem na manada. E ele sozinho. É tanto que tem uma parte do filme que eles chacotam dele, que ele é o último mamute, que ele tá entrando em extinção. E, gente, eu me sentia como o Manfred. Eu me sentia sozinha, sabe? Eu me sentia uma pessoa que eu nem sei explicar pra vocês, uma pessoa doente. Às vezes eu parava pra chorar e via que eu imaginava que eu era a única pessoa que passava por isso. Então, no final do filme, o Manfred vê que ele não é o único mamute. Ele não é o único daquela raça. Tem mais como eles. E eu tô aqui nesse vídeo, eu tô criando esse canal pra mostrar pra você que você não é o único. Você não é o único nessa sociedade. Você não é o único no mundo que tem esses devaneios. Existem milhares de pessoas como nós, sonhadores, que vivem oprimidos, que vivem presos em suas mentes, que têm medo de falar, porque sabem que não vão ser ouvidos. Eu preciso que vocês se unam. Eu preciso que a gente se una para que dê tudo certo. Entende? Eu quero muito poder ajudar você. Eu quero muito poder ajudar outras pessoas que têm o DE. Então, é isso que eu tenho para dizer para você. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos, somos muitos. Eu sei que é difícil, mas a gente vai conseguir. Eu peço para você que, se puder, que se você se identificou com o que eu falei aqui agora nesse vídeo, eu peço para você se inscrever no canal. Peço para você ficar acompanhando os vídeos que eu vou postar aqui. Eu vou conseguir juntar o máximo de pessoas possíveis para que elas não se sintam sozinhas, para ver que não é o único no mundo. Então, gente, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, isso vai ser muito importante para mim, de coração, certo? Deixem nos seus comentários, se vocês tiverem algum relato que queiram que eu fale aqui, eu não vou falar o nome de ninguém, certo? Mas eu quero vivenciar isso junto com vocês. Eu quero compartilhar a minha experiência, eu quero compartilhar o relato de vocês para tantas outras pessoas que são como nós, entende? E não tem uma pessoa a quem recorrer, entende? Bom, então é isso.